E aí, turma, beleza? Como é que estão vocês aí? Tranquilo? Aqui tudo de boa. Mais um domingo se encerrando aí. Para amanhã, segunda-feira, nós temos o nosso Provérbios 26. E sábado a gente acaba, hein? Sábado nós temos aí um desafio grande. Além de lermos o capítulo 31, que vai falar sobre a mulher virtuosa, nós vamos encarar, sabe quantos quilômetros? Uns 25 a 26 quilômetros aí de chão, de terra, de asfalto também. Andando, não sabe, hein? Mas lá vai ter uma frutinha lá esperando nós, um cafezinho, né? Vamos lá? O quadro diz assim: não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Queridos, tem situações que não vale a gente debater. Tem situações que é melhor a gente deixar quieto, sair como perdido. Muitas vezes é melhor a gente parar, analisar e deixar quieto. Porque muitas vezes o insensato não está nem aí para as consequências. E ele vai causar alguma coisa contra nossas vidas. Então, tem aquele ditado, né? Eu perco um boi para não entrar numa briga. Ou é para não brigar, né? E uma boiada, quando se eu entrar, uma boiada para não sair dela. Mas eu sou ao contrário. Eu perco um boi e perco uma boiada. Nem para passar perto de mim. Então, muitas vezes não vale a pena a gente se desgastar com coisas. Então, é melhor o afastamento, ok? Assim diz a Bíblia também pra gente, tá? O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas, dando as desculpas para não trabalhar. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. Meus irmãos, olha que situação. A pessoa não tem nem coragem de levar a comida à boca. E a Bíblia está falando aqui sobre a questão do aspecto de preguiça. Quem tiver numa situação dessa tem que sair o mais rápido possível. Criar algum mecanismo para começar a andar. Criar algum mecanismo para começar a correr. Criar algum mecanismo para começar a se mover em várias situações. Porque senão o tempo passa e você não fez nada. Então, amados, analise muito bem sobre essa questão sobre a preguiça. Ou procrastinar também, tem hora que dá um trabalho imenso, 2 vezes mais. Talvez você não é preguiçoso, mas você é procrastinador. Eu tenho um pouquinho desse defeito. E luto todos os dias para tentar solucionar as coisas que vêm logo de vez, para não ficar segurando isso para mais tarde. E mais tarde isso vai me gerar muito mais energia e gasto do que se eu resolvesse naquele momento que eu peguei aquela situação para solucionar, tá? Então fica aí uma dica para vocês. Como acabar com uma contenda, hein? Como é que a gente acaba com uma contenda? Hein? Difícil a pergunta, né? Sem lenha, a fogueira se apaga. Olha o que a palavra está dizendo. Sem o caluniador, morre a contenda. Muitas vezes numa contenda existe o caluniador, que está caluniando aquela pessoa e criando uma contenda sobre aquela pessoa. E aí a gente tem várias formas de resolver isso. Uma, indo atrás do caluniador e resolvendo a questão com ele. Uma outra, expor o caluniador também. E muitas vezes talvez não está fazendo o que é correto. Ou seja, por alguma questão dele, ele está falando mal de outra pessoa. E isso acontece muito. Muitas vezes as pessoas fazem fofoca contra outras pessoas. Aí você vai e pergunta assim: e aí, se eu colocar essa pessoa aqui com você, sentada, a gente pode discutir o assunto? Ah, não, pastor, eu não posso saber. Ele não pode saber que eu estou falando isso, não. Então, mas você não pode saber? Pega e guarda isso só para você. Não vem falar matar as outras pessoas no coração da gente, não. Você entende? Não mate as pessoas no coração das outras pessoas.
Porque muitas vezes você está trabalhando de uma forma que não é o coerente. Ah, mas tal pessoa faz isso. Ah, mas só que ela não pode saber que eu falei não, viu? Ô amado, então nem me conte, porque eu não quero saber, tá? E assim a vida nossa. Nós precisamos tomar posições. Eu gosto de que se vir contar sobre uma pessoa, esteja presente a outra pessoa que você está falando. Porque aí fica mais fácil a gente solucionar problemas. Porque depois vem causar problema para mim ou para outros pastores. Ah, mas tal pessoa estava assim, assim, assim. Filho, ela vai prestar conta a Deus. Ela tem uma pessoa que ela tem que prestar conta todos os dias, que é o Senhor. Porque ela não vai se esconder de Deus. Ela pode esconder de mim, pode esconder de você. Porque a gente tem que fazer o trabalho maior que a gente tem que fazer é amar. E Deus fala para a gente amar aqueles que não estão andando conosco no mesmo caminho. Não anda conosco no caminho, mas não anda procedente. Então, Deus não manda amar. Então você ama. Ame. Ame, ame, ame. Muitas vezes, falando seriamente, dizendo para não dizer, né? Falando que não é para falar, mas vou falar logo. Muitas vezes a gente tem até inveja porque aquela pessoa tem uma vida diferenciada da nossa, curte, tem seus objetivos e o coração dela está agradando a Deus. E aí? Como fica? Então a gente precisa parar e pensar. Muitas vezes é melhor você amar do que julgar. Porque quem conhece o coração das pessoas é Deus. Quem conhece o teu coração é Deus. Pastor nenhum conhece o que move aí no teu coração. Eu fui muito julgado, eu era muito liberal na minha época de adolescente, de jovem. Mas eu sabia até onde eu poderia ir. Eu sabia até onde eu poderia o que eu poderia fazer, o que eu não poderia fazer. Muitas pessoas falavam assim: ah, Luzia, seu filho vai desviar. Seu filho não vai ficar na igreja, não. Muito solto. Mas eu sabia até onde eu poderia ir. Porque eu tive uma pessoa que selou no meu coração algo. Foi o Espírito Santo. Ele selou um gosto pelo viver o espiritual, que droga nenhuma, que momento nenhum neste mundo vai ser semelhante àquilo que ele fez comigo. Então eu falo assim, não vale a pena. Não vale eu deixar o meu Deus pelo mundo para viver a compulsência, sei lá o nome, da carne. Não vale a pena, mano. Então muitas vezes a gente precisa analisar. Se o Espírito Santo selar no teu coração, tá selado. Aquilo que você fazia e não agradava a ele, você vai deixar de fazer. Não vai ser por palavra de outras pessoas, não. Vai ser pela palavra do Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo agir na vida das pessoas. Porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Beleza? Seja céu na terra. E amanhã tem mais. Abraço.